Pessoal, vamos lá. Essas aqui foram as chuvas de maio e de junho, aqui na região de vocês, ou no Brasil como um todo. Então, nós tivemos chuvas esse ano, as chuvas se estenderam até um pouco mais. Isso beneficiou muito as lavouras, por isso que há uma previsão, né, de uma super safra de milho, de segunda safra. Essas foram as chuvas e é por isso que esse ano a gente tem uma estimativa de produção de milho safrinha ou milho segunda safra acima de 115 milhões. Tá? Mas tem. Eu já vi consultorias falando acima de 120 milhões. Eu ainda não acredito muito acima de 120, mas em torno de 115, isso é fato. Fato. Eu tive há 15 dias no Mato Grosso e lá já tem gente colhendo 212 sacos por hectare. Tá? E é a realidade. Aí, só que nós tivemos um probleminha na semana passada, que foi a geada. Eu sou da região de Campinas, eu vim de carro ontem para cá, e a hora que eu cheguei em Avaré e comecei a descer para o Paraná, vi muita lavoura queimada, seja de milho, seja de trigo, seja de cana-de-açúcar, entre café, alguma coisa. Eu vi muita lavoura queimada, e isso me deixou um pouco triste. Mas o frio do dia 24 e 25 foram realmente bastante intensos. Nós tivemos uma grande onda de frio. E se vocês acompanharam essa semana, nós tivemos recordes de temperaturas essa semana na Argentina, no Rio Grande do Sul. E a massa de ar polar que foi sobre o Rio Grande do Sul na terça-feira foi pior do que a geada de 21. Por sorte, esse sistema não conseguiu subir para o Paraná, porque senão hoje não tinha nem mim para contar a história aqui para vocês. Porque realmente era uma massa de ar polar muito mais intensa do que a da semana passada, mas porque tinha um sistema de baixa pressão, que era a frente fria, sobre o Paraná, entre a terça e a quarta, ela ficou presa, graças a Deus, no Rio Grande do Sul, o estrago foi quase zero lá, mas temperaturas extremamente negativas. Tá? Então, esse é um ano que a gente está tendo muita massa de ar polar. Muita, e eu vou contar isso um pouco mais para frente. Só para vocês terem uma ideia, aqui na região de Londrina, nós tivemos no dia 24, 2 graus, e no dia 25, 1 grau. Por isso, o desastre que foi da geada. Tá? Mas, como nós tivemos chuvas antes, os impactos foram um pouco menores. Porque choveu bem na segunda-feira, e a geada foi na terça e na quarta. Tinha uma certa umidade no solo. Isso segurou um pouco os efeitos danosos da geada. Essa aqui é a umidade do solo, rapidinho, eu vou passar muito rápido pelo passado, para depois construir o futuro com vocês aí. Então nós estamos com muita umidade, já começou a secar um pouquinho. E muita gente, como eu tenho muitos clientes aqui na região, né? Então, muitos clientes aqui, a gente conversa muito aqui, e a gente sabe que a soja não foi muito bem aqui, correto ou não? Sim ou não? Por quê? A quantidade de água no solo em pleno verão não foi tão favorável assim, faltou um pouco de chuvas, isso atrapalhou um pouco a produtividade. Mas depois voltou a chover, muita gente prosseguiu plantando as lavouras de segunda safra. Hoje estamos com um armazenamento hídrico extremamente favorável, tem muita água no solo ainda, o que vai facilitar aí tanto o desenvolvimento do milho, que está no campo, ainda para ser colhida, quanto as lavouras de inverno. Então, temos um ano extremamente promissor aí para as culturas de inverno. Porém, o que está acontecendo com esse clima esse ano? Muita gente vem me perguntando por que esse ano está atípico, está frio, né? Está chovendo. Atípico ou está normal? Está normal. É que a gente esqueceu que o inverno é frio aqui, né? Nós tivemos dois invernos aí extremamente quentes, tanto de 23 quanto de 24. O 22 também não foi foi mais ou menos quente também, o julho.
Tivemos uma geada dia 2 de novembro, mas o inverno ainda foi mais quentão. E esse ano não. Desde abril eu não tiro roupa de frio. Ele está normal. Nós estamos passando por um período de normalidade climática. O Oceano Pacífico, essa região mais central, aqui, está fria. E isso vem permitindo uma condição mais dentro da normalidade. A gente está sem o fenômeno El Niño, sem a Laninha, esse ano, agora nesse período, mas só o fato do oceano estar dentro de uma normalidade, isso faz com que as condições se mantenham típicas da região. E Londrina, o norte paranaense, o sul de São Paulo, é frio, ou não? Então, por isso, esse clima é mais frio. Tem nada de anormal, pelo contrário. Né, ó. Então, nesse momento, estamos num período bem neutro, sem ação da Laninha ou El Niño. E a tendência é essa. No entanto, algumas coisas me chamam a atenção nesse mapa de anomalia das temperaturas dos oceanos que eu quero conversar com vocês, porque é em cima dela que nós vamos prever o futuro. Então, primeiro, o fato do Pacífico Sul estar mais frio, isso vem facilitando a entrada das massas de ar polar. É como se a porteira tivesse aberta para que massas de ar polar se desprendam lá do polo e consigam avançar. Nos últimos anos, essa região número 1 aí estava muito quente. E com isso a porteira fica fechada. E as massas de ar polar não conseguem avançar. E aí temos um inverno, ou um outono, inverno e uma primavera extremamente quente. Esse ano não. Então, sabendo disso, podemos ter mais frios pela frente. Então já temos uma coisa. Quem não fez seguro, corra fazer seguro. Porque ainda tem probabilidade. É um ano, a gente... Para quem me segue quem me segue nas redes sociais aqui, levanta a mão, ou quem recebe meus... Pode levantar a mão sem medo, eu não vou... E quem me xinga todo dia? Tem lá, obrigado. Obrigado pela honestidade. É assim que eu gosto. Né? Agora quem me elogia? Tá vendo? Ninguém. É assim mesmo que funciona. Toda vez que eu pergunto isso, é igualzinha. Se eu acertei, eu não fiz nada mais do que obrigação, certo? Mas espero que vocês gostem de todo o conteúdo que a gente produz lá. Mas eu tenho falado isso, eu falei isso porque direto a gente tem falado isso, que é um ano mais perigoso. É um ano onde a probabilidade de ocorrer geadas era maior. Desde janeiro e fevereiro a gente vem falando isso exaustivamente para vocês, que era para tomar cuidado. Outro ponto positivo é as águas do Oceano Pacífico, do Atlântico, desculpa. Muitas se fala no El Niño e Laninha somente. É ano de El Niño, é ano de Laninha, então vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu vejo muita gente comentando, falando só. No entanto, no Brasil, quem mais manda nas chuvas não é o Pacífico, é o Atlântico. Por que o Atlântico? Porque onde o Atlântico está quente, é onde as correntes de umidade, vindo da Amazônia, vão se posicionar. Então, a gente fala muito isso. Né? Um cliente, um grande cliente nosso lá, a gente fala quase direto lá, né? E a gente fala muito nesse Atlântico. E o Atlântico inteiro está quente esse ano. Por isso que as frentes frias estão conseguindo avançar do jeito que está avançando. Se o Atlântico está quente e as frentes frias estão avançando, é fato que as chuvas não vão cortar tão cedo como foi em 24. A gente sempre comentou isso com vocês. Certo? Que as chuvas iam se estender esse ano. Que as chuvas iam se prolongar. Outro ponto, aí é o Pacífico Central, é onde se dá o fenômeno climático El Niño e Laninha, nessa região, que está aí marcado como número 3, ainda está fria, dando sinais de permanência de uma anomalia negativa até 2026. Então, se ela está negativa, vai ter Laninha? Não. Eu vou mostrar para vocês que a tendência é de uma neutralidade ainda, pelo menos, até o começo do verão, de 26. E isso vai trazer grandes benefícios para a gente
aqui para a próxima safra, ou para essa safra, ou o segundo semestre, que a gente começou agora, essa semana, o segundo semestre é de 25. Pessoal, um outro ponto que ninguém está falando, mas vale olhar com muita calma. É a Europa. Se vocês devem estar acompanhando aí nas redes sociais, as fortes ondas de calor que estão na Europa. Alguém está vendo isso? Certo? Ondas de calor em cima de ondas de calor. Alguém joga tênis aqui? Alguém é tenista aqui? Está acompanhando o Wimbledon? Está vendo, né? Eu sei que acho que você não está, né? Por causa daqui, o calor que está lá em Londres, né? Quem não sabe, é um torneio em Londres. E lá está toda hora sendo parado, pessoas passando mal. E por que você está falando isso? A Europa é uma produtora de milho. E, para quem é da cana, é produtor de beterraba. A Europa é uma grande produtora de beterraba para açúcar. Se está quebrando produção de beterraba, produção de milho, o que vai acontecer com a demanda? Aumentar. Então é um lugar para a gente olhar com mais cautela esse ano. Porque vocês sabem, como vocês são produtores, pode ter chuva, mas se as temperaturas passam de 40 graus, o que acontece com o potencial produtivo? Cai. Sim ou não? Então é um ponto de atenção que a gente vem falando. Outro ponto, tá? É nos Estados Unidos, o Atlântico Leste e o Golfo. Aí é Estados Unidos, nosso grande concorrente. Vão ter muitas chuvas, principalmente no sul dos Estados Unidos. Eu vou mostrar que está alagado. Não é uma área grande, não é uma área expressiva na produção, mas é onde o corredor de exportação ocorre, que é aqui. Os grandes portos dos Estados Unidos estão aqui no sul, aqui no Golfo. E isso pode afetar tanto as exportações quanto a produção. Outro ponto é, com um Golfo e um Atlântico mais quente, furacões. Esse é um ano de maior probabilidade de furacões e tornados. Tornado é a mesma coisa que uma chuva de granizo para nós. Onde passa a destruição é 100%, mas é localizada. Furacões não. Existe uma probabilidade maior de furacões. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai trazer à tona o mercado climático. Se você tem um mercado climático mundial mais ativo, isso te dá ganhos de oportunidade. E não, desculpa fazer agora, né? Aproveitar, mas um dia como esse, e que vocês podem travar e ganhar na alta, uma bela oportunidade, sim ou não? Olha quantas oportunidades estão surgindo. Europa, Estados Unidos, guerra. E vocês estão no melhor lugar para fazer negócio. A gente não combinou isso não, né? Isso está sendo lambucha, tá? Brincadeira, pessoal, mas é verdade. É verdade. Então está aparecendo algumas oportunidades que eu acho que vale a pena vocês olharem com maior cautela. Tá? Os próximos 15 dias, temos um clima neutro, sem nenhuma influência de El Niño, pelo menos por enquanto. Um clima dentro da neutralidade, nada de chuva para os próximos 15 dias aqui na região. Alguma coisa nos Campos Gerais, já na próxima semana, ali na região dos Campos Gerais. Pega Porto de Paranaguá, pega Porto de Santos, alguma coisa, mas o miolão do Brasil, tranquilo para a colheita. Ou seja, estamos com uma safra recorde de milho e com condições excepcionais para a colheita. Dá para vocês começarem a entender o que pode acontecer? É isso aí, preço começar. Então, mais uma oportunidade que vocês estão na mesa aí. Ok? E as temperaturas começam a se elevar. Há uma tendência das temperaturas se elevar. Por enquanto, não há nenhum risco para geada, pelo menos para as próximas 24 horas.
Depois eu já não sei. Brincadeira, pessoal. Mas pelo menos para os próximos 20 dias aí, zero chances de geada. Pelo menos os modelos não estão indicando. Essas são as chuvas para os próximos 45 dias. Observem que essa primeira quinzena não tem chuva, mas olha o que acontece depois do dia 20. As chuvas retornam. Então há uma tendência que depois do dia 20, essas chuvas retornem para cá, para o Paraná, para o sul de São Paulo, e isso pode começar a travar de novo a colheita do milho, porque a colheita do milho no Brasil está atrasada. Por que está atrasada a colheita do milho? Alguém sabe me explicar? Por quê, pessoal? Chuva e umidade, sim ou não? O milho está demorando para secar. Se você tem uma oportunidade agora de uns 15 e poucos dias, entre 15 e 20 dias de tempo aberto, temperaturas em elevação, sem chuva, o que vocês têm que fazer agora? Acelerar. Sim ou não? Tirar o máximo que vocês puderem. Porque vai começar a chuva, o que vai acontecer? Vai travar de novo. Mais um gatilho aí para vocês pensarem. E aí, olha agosto. Agora começa a falar de agosto. Ó. Já vamos começar a falar da próxima safra. Olha agosto, volta a chover bem. Esse é um ano que há uma... Cara, é quase certeza. É que falar de clima, 100% e 0% é muito difícil, né? Mas as chances de chover cedo esse ano é gigante. Em agosto, a gente já vai ver chuvas. Vocês estão com uma cultura de inverno na lavoura, no campo, sim ou não? Temperaturas mais amenas, dias quentes e noites mais frias. Umidade. Isso é um prato cheio para quê? Para que é, pessoal? Não ouvi. Doença. Vocês vão deixar de cuidar? Não. É um ano onde a pressão para doenças é altíssima. A gente sempre comentou isso. A gente sempre falou isso para vocês, desde o começo. Esse ano vai ser um ano mais úmido e frio. Prato cheio para doença. Tomem cuidado. Se a gente olhar os próximos 45 dias aqui para Londrina... Eu peguei Londrina aqui, pessoal, só para vocês terem, depois eu vou passar as outras cidades, né? Mas é só para vocês terem. Até o começo ali, dia 20, nada de chuvas, olha depois, começa a chover. Temperatura começa a baixar de novo. Dificuldades para entrar no campo, colher milho. Aproveitem. As temperaturas disso aqui foi, né, agora começam a subir, as máximas começam a subir, isso vai dar oportunidades para vocês aqui correr com milho. Tá? E quando a gente olha para frente, para mim falar agora realmente da próxima safra, eu não posso deixar de falar sobre os fenômenos climáticos El Niño e Laninha. Porque são eles que ditam todo o clima para nós. Mas você falou que é do Atlântico. Sim, o Atlântico tem um peso gigante. Gigante, mas esses fenômenos estão numa escala um pouco maior. E todos os modelos, há algum tempo, já falam, nessa linha aqui, ó, de uma neutralidade, porém uma neutralidade negativa. E isso, lá na frente, pode resultar em alguns períodos de estiagem. Nada a ponto de levar a uma quebra na safra de soja de vocês. Porém, o fato de a gente estar sobre um clima neutro, olha a previsão de chuvas agora. Dá uma olhada. Podem tirar foto, fica à vontade. Tá? É um ano onde chove cedo. Mas só no Paraná? Não, no Brasil. Julho, nada de chuvas. Mas olha agosto. Olha essa chuva no Mato Grosso em agosto.
Ó, você tem um agosto já com chuvas no Paraná, pouco menos aqui no norte, mas você tem chuvas no Paraná, tem chuvas no sudeste, tem chuvas no centro-oeste. O que vai acontecer quando realmente acabar o vazio sanitário em setembro? O que vocês acham que vai acontecer? Hein? Pode ser que não vai para todo mundo, pode ser que não chova bem para todo mundo, mas o plantio roda rápido esse ano. Se o plantio roda rápido, quem plantar primeiro e se der bem, bebe água melhor. Sim ou não? E tudo está caminhando. Quanto mais cedo se planta, maior a chance de sucesso. Sim ou não? Então, começa a colocar na cabeça que existe uma possibilidade grande que a gente se repita. Estou falando em tamanho de safra, tá? Em uma safra muito boa de novo, uma safra de verão muito boa no Brasil. Porque vai se plantar cedo, vai ter soja cedo. O ano passado, né, nessa última safra, nós plantamos muito tarde, sim ou não? O Mato Grosso só foi colocar semente. Eu falo Mato Grosso porque é o grande produtor, né? Mas o Mato Grosso, o Goiás, foi colocar semente no chão só na segunda quinzena de outubro. Isso fez com que a exportação, né, os grandes players tal, só tivesse quantidade boa de soja para exportar na segunda quinzena de janeiro em diante. Esse ano, se plantar no cedo, já na virada do ano, na primeira quinzena de janeiro, nós temos soja para exportar. Sim ou não? Independentemente se vai ser boa a safra ou não, mas temos soja cedo. É isso que os caras lá de fora querem saber. Não é assim, senhor? É ou não é? Independente se vai produzir 170 milhões ou 140, mas nós temos soja cedo. Já está olhando isso. Então isso começa a colocar na cabeça de vocês que independentemente podemos ter uma manutenção desses preços. E hoje é o dia de vocês travarem. Não estou aqui. Entenderam ou não? Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada. E aí, se a gente pega a primavera, dá uma olhada, outubro, novembro e dezembro. Olha isso. Tem chuva geral. Já em outubro, chovendo bem. Ah, mas pode faltar um pouquinho aqui? Pode. Novembro, as chuvas vão estar mais fortes aqui em cima, então as frentes frias passam um pouco mais rápido, então pode dar lá seus 10, 12 dias de estiagem? Pode, mas se você fez bem uma planta, isso afeta a produtividade? Hein, pessoal? Não, não é para afetar. Se 10, 12 dias afeta a produção, começa a rever o que vocês estão fazendo no campo. Sim ou não? Não é para fazer? Então, existe sim essa possibilidade. Outro ponto. Se vocês vão conseguir plantar soja mais cedo, esse ano, o que acontece com o milho safrinha? Ou milho segunda safra? Vocês vão plantar à tarde ou cedo? Se planta cedo, o risco de sucesso é maior ou menor? Está aí. Está vendo como é fácil construir cenários? Só olhar com um pouquinho de cautela. E aí quando a gente olha o verão, tudo dentro de uma normalidade. O verão se mostrando com chuvas relativamente boas. Pode faltar um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Pode. Está fácil disso acontecer num ano de climatologia dentro da normalidade. Mas que a tendência é de um ano favorável, isso é. Existe essa probabilidade. Se vocês quiserem aí, se vocês têm aí anotado as chuvas aí na propriedade, ou pega o ano safra 13 e 14, o ano safra 22, que foi um ano que choveu cedo, tivemos boas produtividades, com algumas nuances, um aqui, outro ali, mas pega lá para vocês terem uma olhada. Se vocês têm esse
lá um histórico de chuvas, temperaturas, produtividade. Pega o ano ali de 13 e 14, vocês vão ver, foi um ano maravilhoso. E tudo está caminhando para que tenhamos um repeteco desse ano. Tá? Essa similaridade com 13 e 14. Então é um ano onde dá para apostar. É um ano onde as coisas vão rodar mais facilmente. Então, de uma certa forma, temos algumas ondas de frio? Temos. É um ano que me preocupa um pouco essas ondas de frio? Sim. Podemos ter geadas tardias? Podemos. Está confirmado? Não. Mas como você não sabe? Não sei. Geada, para quem me acompanha, para quem é cliente da Rural Clima, sabe. A gente, graças a Deus, a gente nunca errou nenhuma geada. Eu estou nesse mercado há 20 anos. Vou falar 20 anos para não falar, né? Mostrar tanto a minha idade. Apesar dos cabelos brancos, né? Meus cabelos brancos é culpa dos meus clientes, que toda hora ficam me cobrando. Não é uma brincadeira, pessoal, mas assim, ó. Esse é um ano onde, como eu mostrei lá atrás, que você está com o Pacífico Sul mais frio, isso pode ser um ano de geadas tardias. E por que você não sabe, Marco? Porque geada, a gente só sabe realmente com 7 dias de antecedência. Todo mundo que vem à mídia e fala, não, vai ter uma geada em agosto, uma geada em setembro, está dando chute. E a gente não é assim. Por isso que os alertas de geada da Rural Clima é feito apenas com 7 dias, uma semana. A gente pode até falar, olha, tem uma massa de ar polar vindo daqui 15 dias, vamos ficar em observação. Mas começar a soltar alertas e os boletins de alerta geada, no máximo uma semana de antecedência. Tá? E por enquanto, nada, como eu disse, mas há essa preocupação aí com esse frio. Então, muita atenção ainda com as ondas de frio que podem chegar. Tá? Mas é um ano onde dá para apostar fortemente. Aí, se a gente pega algumas previsões aí para algumas cidades, a Fernanda me passou uma lista, se eu colocasse todas as cidades, eu ia sair daqui na hora do almoço. Então, eu peguei só algumas cidades, mas já fiz uma apresentação com todas as cidades. Então, é só, vai passar para todo mundo aí, todos os participantes do evento aqui, Bela Mais. Então, essa aqui é de Londrina. Cambé, aí é a mesma coisa, quase, né? Mas reparem, isso aqui nós estamos falando até maio ali, até março, começo de março. Lógico que isso daí vai mudar muito, pessoal. Pelo amor de Deus, não acredite que isso aqui vai ser fiel todo o tempo, né? Porque Então, nós temos aí frio, temos mais algumas ondas de frio chegando, sim. É um ano onde as temperaturas ainda vão, depois na primavera ainda vão continuar altas, mas com alguns picos ainda de entradas de massa de ar polar. Tá? Mas tudo caminhando para que seja um ano, olha lá, Cornélio Procópio. Aí nós temos Iporã, ou Iporá, Sertanópolis, tá, ó, Alvorada do Sul, Arapongas, ó, 1º de maio, ou seja, tudo caminhando para dentro de uma normalidade, entendeu? Ó? Aí você vai lá para São Paulo, Capão Bonito, ainda com alguns picos de frio ainda, ó, tá? Isso para a doença vai ser um prato cheio, ó. Itapetininga, olha que quantidade, se isso aí se confirmar, essa safra cheia de novo, sim ou não? Mas pode mudar? Pode, não vai mudar algumas coisas, né? Previsão é isso, a gente dá um norte e só vai monitorando esse norte. Mas para nós da Rural Clima, o nosso grau de acerto em cenários, vocês sabem disso, é acima de 85. Então essa chuva pode vir para cá, pode vir para lá, essa daqui é pequenininha, pode sumir, abre 10 dias aqui sem chuvas. Isso vai acontecer, não tenha dúvida que isso aqui vai mudar. Mas quem acompanha a gente diariamente, sabe que quando a gente traça uma linha, uma trajetória, dificilmente. Não é isso? Então, vou pegar o Antônio aqui, que está junto com a gente, né? É assim que funciona. Tá? Santa Cruz do Rio Pardo, tá? E aí? Entenderam o que vai acontecer com o Brasil? Sim ou não? Fechou? Vamos falar agora. Querem que eu fale disso aqui ou não? Sim? Tem certeza? Vocês querem mesmo que eu fale ou vocês querem que eu pule isso daí?
Eu acho melhor pular, hein? Para não dar indigestão depois, hein? Vamos lá, pessoal. Condições das lavouras estão muito boas. Sai esse relatório de segunda-feira, né? Toda segunda-feira sai o relatório da USDA, as condições estão boas. Ah, mas estão falando, estão falando um monte de coisa, mas que no fundo os Estados Unidos vai colher uma safra acima de 400 milhões de toneladas para milho, algo em torno de 120, né? Para 115 ali para soja. Como? 115 para soja, um pouco mais, um pouco menos. 400, doia mais, doia menos, não vai fazer nenhuma diferença. Ah, mas soja vai assim? Vai porque eles plantaram menos. Só que o Brasil colheu 170. E tudo caminhando para que o Brasil coloque também mais 170 milhões na próxima safra. Pode ter uma coisa aqui, mas a gente está caminhando para uma mega safra. Mas o Brasil produz isso. Alguém sabe me dizer rapidamente o potencial produtivo do Brasil? Quanto o Brasil poderia produzir de soja se tudo corresse bem de Bagé até Paragominas? O Brasil coloca na mesa hoje uns 190 milhões com o pé nas costas. Só que não pode ter mais. Tem que chover bem na hora certa, no momento certo, não pode ter praga, blá, 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 tudo certinho, sabe? Se tudo ter redondo, a gente coloca nas costas 190 milhões. A gente produz. E produzir 170 é uma quebra de 20 milhões, cara, uma baita quebra. Mas produzimos 170 milhões. Então, quebrar ali 8% todo ano é normal para o Brasil. É uma quebra aceitável. Entenderam ou não? Porque o nosso potencial é gigante. E os Estados Unidos está indo para o mesmo caminho. No entanto, soja a mesma coisa, no entanto, vale ressaltar algumas coisas para os Estados Unidos. Toda essa região, como eu disse, está muito úmida. A soja não está se desenvolvendo tão bem. É onde está aparecendo os grandes problemas dos Estados Unidos. Só que não é uma área produtiva. É como se falasse, desculpe aqui os paulistas, é como se falasse que a safra de soja em São Paulo vai quebrar. É ruim para o cara que é produtor em São Paulo, mas para o mercado nacional, Alberto, tanto faz, certo ou não? Não influi em nada. Ah, quebrou o Paraná, quebrou o Mato Grosso. Aí já começa a ficar diferente a história. Que é aqui. Esse daqui, ó. Esses estados aqui. E aqui as condições estão maravilhosas. Tem chuva, nada de excesso, nada de muito alarmante. Pelo contrário, o clima realmente, para os próximos 45 dias, estão muito bem. E não precisa chover muito nos Estados Unidos. Não sei quem teve a oportunidade de ir para lá. Quem já teve a oportunidade de rodar, como a gente... é que agora eu dei uma parada, mas eu rodava 2 vezes por ano, né, todo o meio oeste americano, uma no começo da safra, outro no final. Cara, lá eles não precisam de muita chuva. Eles quebram mais por excesso de chuvas do que por falta de chuvas, por conta do solo e tudo mais. Então, cara, se você pegar agosto e pegar setembro, tem chuva. Ah, mas está dando chuvas abaixo da média. Eles estão adorando que vai ter chuvas abaixo da média. Se a cada 15 dias der uma chuva de 40, 50 minutos, 40, 50 milímetros, ela me falou aqui, cara, isso já é suficiente para eles. Então, não esperem uma quebra gigantesca nos Estados Unidos. Não esperem. Para quem está esperando, eu espero que quebra para mim fazer negócio, esquece. Esquece. Não vai ter. Como a gente sempre falou isso desde o começo da safra deles. Tá ok? Então era isso. Eu peço mais 1 minuto. 1 minuto só. Então, Estados Unidos, vamos olhar para a China, que também está com os problemas climáticos lá, que pode ter algum problema na safra de milho dele. Eles são o segundo maior produtor de milho no mundo. Primeiro é os Estados Unidos, segundo China, terceiro Brasil. Pode ter algum problema lá, então isso pode ter alguma demanda maior para nós. E temos aí uma questão de furacões, uma questão mais de logística nos Estados Unidos que a gente precisa ficar de olho. Mas produção vai vir cheia, sem dúvida nenhuma. Perfeito, pessoal? Entenderam? Pessoal, eu preciso falar desse tema e é muito rápido. Por quê?
Mudanças climáticas, esse é meu único slide. Eu vou até colocar o pointer aqui. Esse é meu único slide. Eu não vou mostrar números, eu não vou mostrar nada disso. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. E eu quero falar cara a cara com vocês, olho a olho. Mudanças climáticas. Eu sei que falar de mudanças climáticas no meio rural, todo mundo vira cara porque a gente é o patinho feio. Nós é que acabamos, né? Nós que poluímos, nós que degradamos, para o mundo, o agricultor. Mas é fácil meter a boca no agro, no meio de um churrasco, comendo a nossa carne, os nossos legumes, o nosso arroz. Certo ou não? É muito fácil. Como acho que foi o Sr. João que falou, que nós, não sei se foi o Alberto, o Sr. João que falou que nós somos os maiores países conservacionistas, e somos mesmo. O produtor é um do cara que mais preserva, seja por uma lei que a gente tem muito forte, muito rígida, ou seja porque ele realmente é conservador, né? Ele conserva. Mas nós somos os caras que mais conservam esse país, né? A natureza. Então não vem meter, desculpa mulheres, não vem meter pau na gente comendo nossa comida. Porém, uma coisa é fato, o clima mudou. Ele é cíclico? Sim, ele é cíclico. Esqueça esse papo de aquecimento global, esqueça esse papo de desmatamento, coloque de lado isso, deixa para os caras falarem isso. E nós vamos defender o que é nosso. Porém, é fato que o clima vem mudando. Veja as geadas, veja o calor, veja as inundações do ano passado no Rio Grande do Sul, veja essas ondas de calor na Europa. Isso não é normal. Não é. E isso está ficando frequente. Então, tudo isso que está na tela vai continuar a ser frequente. E se vocês não olharem com muito cuidado esse tema de mudanças no padrão climático daqui para frente, eu tenho certeza que os próximos anos vocês vão estar num evento como esse só para tomar café e falar oi para os seus amigos que ainda são produtores. Porque vocês foram obrigados a deixar a profissão. Porque isso é um tema que está virando recorrente. Então, olhem para as mudanças climáticas, não com os olhos do que falam. Pelo amor de Deus, esqueça esse papo todo que falam da gente. Isso é irreal, certo? Mas olhem que os extremos estão ocorrendo com maior frequência. Seja seca, seja inundação, seja frio e seja calor. Perfeito? Então, se vocês querem continuar na atividade, olhem para esse tema com maior carinho. Ponto. Não quero discutir isso. E se alguém quiser saber depois minha opinião, a gente conversa à parte. Ok? Mas olhem isso com carinho. Porque isso vai fazer a diferença para vocês continuarem aqui, sentados e fazendo bons negócios. Perfeito, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. Quero agradecer a todos. Quero agradecer a Bela Agrícola pelo convite de vir até aqui e falar um pouco de um tema que para mim é meu dia a dia. Muito obrigado a todos. Boa safra, bons negócios e que Deus abençoe a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Marco Antônio. Parabéns.